E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. E a gente acabou de chegar aqui em Belém do Pará, bem durante o período do conhecido e famosíssimo inverno amazônico, que é um período que chove bastante, é o período mais intenso de chuvas por aqui. E apesar disso, não vai estragar o nosso passeio por aqui, até porque o nosso maior interesse por aqui é puramente gastronômico, porque Belém do Pará foi eleita internacionalmente a capital da culinária criativa. É uma delícia, pai, é uma delícia. Cara, esse mercado aqui é incrível, tem de tudo um pouco. Os mais diversos tipos de comidas possíveis você pode encontrar por aqui. Você literalmente pode passar 24 horas só aqui dentro comendo. E tem muito tipo de suco diferente também, né? Sim, demais. Tem sucos que tem gente que nunca nem viu, né? Nos outros estados. A gente está indo agora ali numa barraca de suco para mostrar para vocês um pouco da diversidade de sucos que tem por aqui pelo Pará. A gente decidiu vir tomar o suco aqui na Lu Polpas, é a última barraca do final desse pavilhão. Aqui é bem mais tranquilo, bem mais calmo. Sim. E aqui já é o nosso point, né? A gente já veio aqui outras vezes e a diversidade de sucos aqui é impressionante. A gente também tem uma visão privilegiada, olha aí, do mercado do Ver o Peso. E pega um ventinho bacana aqui, né? Sim, isso porque tá chovendo bastante. Eles colocaram essa lona aqui, mas é de frente pro rio, pro mar, né? E olha o cardápio deles de suco por aqui. Desses aqui eu acho que a gente nunca provou 3 frutas, né, in natura. Quais foram, amor? In natura eu nunca provei. O araçá, o uxi. E eu acho que eu nunca provei buriti também. O buriti. E nem o tucumã. 4 delas, então. Dessas que a gente está mostrando para vocês, tem alguma que vocês ainda não chegaram a provar ou ainda não conhecem? Por exemplo, eu acho que buriti, tucumã, uxi, araçá, eu acho que são frutas bem diferentes e bem exóticas, né? O cupuaçu, o açaí é bem tradicional, é bem característico aqui do Pará já, né? Sim, quando eu provei o uxi, eu não soube identificar algo parecido com ele. Eu não sei o araçá agora, vou já provar. Esse é o araçá, né? Isso, esse daí é o araçá. Não sei se vão me julgar, mas ele lembra um pouco o Cupuaçu? cupuaçu. Porque ele é um pouquinho azedinho, sabe? Aham. Muito bom. Eu escolhi esse aqui, olha, tucumã, que é esse que tá aqui na minha frente. Bora ver o que é que eu acho dele. Nossa, apesar de não ter açúcar, é bem docinho, muito gostoso. E açúcar? Não, tá ótimo. Cara, eu não sei com o que comparar ele. Eu acredito que ele é bem semelhantezinho ao murici, porém muito mais docinho. Eu gostei dele, ele não tinha açúcar, mas mesmo assim muito docinho, tá aprovado. Eu não sou muito fã assim de fruta ácida, com exceção do cupuaçu. O cupuaçu eu gosto muito. A Isadora provou agora esse de araçá, não foi? Sim. A Isadora provou esse de araçá agora e ela gostou, que é ácido também, só que não é muito minha praia. Os bombons por aqui também são bem diversificados. Tem de açaí, de cupuaçu, tem de castanha do Pará. O meu preferido é o bombom de cupuaçu. Eu recomendo vocês provarem. Ou de castanha. É. O meu. Essa parte aqui é do artesanato e ela remete bem à cultura indígena. Então vocês vão ver muitos quadros assim, bem bonitos, indígenas, não é? Cuias, né? Esse aqui é a Olha que cuia onde legal. o pessoal toma tacacá. Sim. A gente vai já mostrar pra vocês o tacacá, né? Às vezes a gente fica falando tacacá e pode ser que tem muita gente que não conhece. Sim, olha que legal esses copinhos aqui de pinga. Olha essa caneca que linda. Nossa arara. E faz farinha. 5 desse aqui é uma fornada de farinha. Olha, esse objetozinho verde, esse desenho verde que vocês vão ver na maioria dos artesanatos paraenses, esse aqui também inclusive, na verdade é a representação de um sapinho. Ó, aquele ali tá bem mais nítido. É o muiraquitã. A lenda diz, né, que isso é um objeto indígena que quem possui ele, além de trazer, né, felicidade para a vida da pessoa, sorte, ainda também cura qualquer enfermidade que a pessoa tenha. Olha aqui, essa sim é a forma clássica e tradicional dele, porque ele era dado, né, como forma de presente em um amuleto, representando um sapinho verde. Tá vendo? Nossa, som certinho de um sapo. Olha, a famosa castanha do Pará, antes dela ficar bonitinha assim, igual a gente conhece, ela precisa primeiro ser quebrada
e removido de dentro dessa casca aqui que é muito rígida. Então ele vai fazer todo o processo ali para quebrar a castanha e deixar ela bonitinha assim como a gente conhece, né? Lá fora o pessoal conhece ela como castanha do Brasil, né? Castanha do Brasil, sim. Certo, é castanha do Pará. E aqui ela é bem fresca e bem leitosa. E antes de chegar naquele processo final que o Gabriel mostrou, ela cai dessa forma do pé. Bem assim, bem fechadinha. E aqui dentro várias castanhas. Como é o nome disso? Você É o lembra? ouriço, sim. Agora sim, chegou aonde eu queria chegar. Provar um açaizinho com peixe. Então eu vou pedir um açaí com peixe para mim e para Isadora. Eu acho também que eles servem com camarão, com carne também. Só que pro nosso paladar agora vai ser um açaí com peixe. Semana do Peixe, papai, vem embora, Feira do Ver Peixe. Aí, ó. Na Barraca do Louro. Barraca do Louro. Filhote dourada, pescada, pirarucu, mano. Vem embora. Farinha d'água, tapioca, açúcar, adoçante. Você que sabe. Limãozinho na hora. Olha só. Só tem aqui. Só aqui na Feira do Verão. Dá conta de tudo isso aí de peixe. Olha só a pescada. É uma delícia, pai, é uma delícia. Cara, isso aqui é uma refeição completa. A gente tá comendo aqui em dois, eu e a Isadora, mas é só porque a gente tá tentando economizar um espaçozinho para tentar comer o máximo de comidas possíveis, né? Sim, para mais tarde, né? Mas basicamente isso aqui já é um almoço. E peixe, cara, não para de chegar aqui. O pessoal vai fritando ali atrás e ele vai trazendo e expondo aqui. Ele acabou de colocar essa bandeja aqui, que é de pirarucu, fritinho, bem quentinho. Cara, não para de chegar gente aqui, né? O tempo todo chegando gente. E tem outros acompanhamentos também, com a charca ou camarão. A gente tá indo agora pro hotel e o hotel tem que passar aqui por dentro do mercado. Tem um mercado colado aqui ao Ver o Peso, um mercadozinho paralelo, né? Nas ruas adjacentes aqui. E já fiz minha primeira compra do dia. Um guarda-chuvazinho, pequenininho. O hotel que a gente decidiu ficar foi o Andrade Hotel, Docas, no caso, porque são dois aqui na cidade. E ele fica coladinho no Ver o Peso. Dá pra gente vir toda manhã ou toda hora do almoço aqui no Ver o Peso, almoçar, comer alguma coisinha. A gente tá indo pra lá agora pra deixar algumas coisas. Agora paramos aqui na barraca da Sabá para provar uma maniçoba. E para quem não conhece a maniçoba ela é um prato de origem indígena e é muito tradicional tanto aqui no Pará quanto no Amapá. E como nós estamos em Belém do Pará, nós não poderíamos deixar de vir provar ela. Muitos por aqui apresentam ela como se fosse uma feijoada paraense, porque todos os ingredientes que vêm nela são muito semelhantes a uma típica feijoada. Porém, eles trocam o feijão pela maniva, que é a folha da mandioca cozida. Só que essa folha, essa maniva, ela é um pouco venenosa. E por isso ela precisa ser cozida por até 7 dias para poder perder todo o veneno e poder ser consumida com segurança. Acabamos de sair do Ver o Peso e agora estamos na Estação das Docas, a caminho da sorveteria Cairu. A sorveteria Cairu, para quem não conhece, ela já foi eleita a melhor sorveteria do Brasil e ela está entre as 50 melhores do mundo. E esse sucesso todo dela não é à toa, até porque ela conta com sorvetes muito diferenciados, com ingredientes que são típicos dessa região. Olha aí a quantidade de gente que tem para poder ser atendida. Essa branquinha aí do meio é a sorveteria Cairu. Eu vou querer outra de carimbó. E aqui na Cairu vai ter sabores que você praticamente só vai experimentar se você vier para cá. Como por exemplo, luxi, taperebá, muruci, mangaba, se eu não me engano, eu também vi sorvete de mangaba. Ainda não provei. O próprio carimbó, que é esse que a gente comprou, que ele é um sorvete de castanha do Pará com doce de cupuaçu. É muito gostoso. E é a primeira vez que eu provo esse. E eu gostei muito. Já muito viciou. mesmo. Tem um sorvete aqui também que não podia faltar, né? Que é um sorvete de açaí com tapioca. Ele é muito gostoso também, mas aí como eu acabei de tomar um açaí, eu acabei não mantendo o açaí aqui no sorvete e acabei preferindo pedir esse aqui, igual o da Isadora. Vocês viram mais cedo que a gente tomou uma tigela de açaí para nós dois. Mas eu cheguei, voltamos pro hotel, eu capotei. Ai, foi tão pesado para mim que deu na fraqueza. Agora a gente acabou de pedir um tacacá, após provar o sorvete lá da sorveteria Cairu. E o tacacá, para quem não conhece, ele é um caldo quente servido com folhas de jambu, tucupi e camarão seco. Por debaixo dele também tem a goma de mandioca
que, segundo eles, é para poder manter a temperatura do caldo. E a maioria dos pratos que a gente vai mostrar hoje, se não todos, tem origem indígena. Então é um prato bem típico da região e bem forte. Até a apresentação dele, né, não é só porque a gente está aqui na Estação das Docas, mas em qualquer barraquinha que você for tomar um tacacá, ele vai ser servido nessa cuia. Sim. Que é um aparato, né, tipicamente indígena, olha aí. Essa aqui do suporte ela é muito pesada, mas essa aqui é bem levinha. Geralmente vem só essa cuia de Sim. dentro, né? Pra você tomar o caldo, porque esse daqui é só pras folhas. Agora chegou também aqui uma porçãozinha de pastel paraense pra gente. Esse pastel paraense, ele é feito com o quê? Vatapá e camarão. Eu vou abrir aqui pra mostrar. Olha aí. Nossa. É de dedeta? Dá. Tá muito quente. Aprovado? Provado, mas tá muito quente. Esse aqui, essa folha que eu acabei de comer, era o que eu havia falado pra vocês que estava em cima da maniçoba. Ela dá uma tremidinha na boca, uma dormência. É muito gostosa. Mas se você comer diretamente a florzinha do jambu, é muito mais forte. E se você quer curtir um final de semana tranquilo aqui em Belém, esse lugar definitivamente é aqui na Estação das Docas. Além de uma boa gastronomia, você encontra conforto, segurança e não tem como não falar dessa vista aqui para a Bahia, que você pode sentar, tomar um chopp e comer admirando essa paisagem. A gente está ouvindo uma musiquinha paraense tocando lá no fundo, então vai ser de lá que a gente vai curtir o nosso pôr do sol hoje. Olha, para você que ainda não conhece o canal e está caindo aqui de paraquedas, nós estamos fazendo uma viagem de volta ao mundo. Nós começamos aqui em Belém do Pará e nos próximos meses nós vamos percorrer todo o Nordeste brasileiro. Vamos chegar até Salvador e de lá vamos deixar o Brasil novamente. Então, se você quer acompanhar toda essa aventura, é só se inscrever aqui no canal. Agora a gente vai dar duas boas opções para vocês curtirem a noite. Se você está querendo economizar, ir no Rosário Lanche é uma das melhores opções, porque o Rosário é uma das mais tradicionais comidas de ruas aqui de Belém. Esse cachorro quente você pode escolher ele com massa fina ou com massa grossa. O cachorro quente vem carne moída, queijo e vinagrete. Tá muito bom e bem adubado. Esse aqui é o X-Leitão. Ele vem no pão de sal, só que ele também vem com queijo e vinagrete. A diferença dele é porque ele vai vir com um pernil de porco em vez da carne moída. Tem com cebola também. Muito bom, tá aprovado. E para acompanhar tudo isso, tem que ser ao lado de um bom guaraná garoto. Em um ambiente bonito e com bons preços, o restaurante Ver o Açaí é uma ótima opção. Com um ambiente muito bonito e aconchegante, o restaurante consegue expressar perfeitamente a cultura paraense, tanto na decoração quanto na boa culinária. E tudo aqui é muito bem feito. Por exemplo, as salas, elas vêm em placas, como se fossem placas de ruas. Por exemplo, Varanda do Veropa. Veropa é o ver-o-peso, que é chamado carinhosamente pelos belenenses como Veropa. Tem aqui a sala da Rua do Alto, que é uma sala aqui no Pará. Aqui, ó, a placa para descer a escada, não te afoga, desce na manha, que é uma gíria paraense. Então tudo é caprichado nos mínimos detalhes. Nós realmente estamos amando esse local. Particularmente, nós achamos também os preços do restaurante muito bons, principalmente pelo que o restaurante consegue entregar para você. São pratos muito caprichados e muito criativos da culinária paraense e nós recomendamos de coração que vocês provem o menu degustação. Porque ele vai entregar para vocês 4 entradas, 3 bolinhos regionais e uma sobremesa chamada Raimundo e Maria. Sopinha de caranguejo, o bolinho de charque, o bolinho de maniçoba, o bolinho de piracuí, aí vem acompanhando uma geleia de jambu. Perfeito. Tá? Fica à vontade. Muito obrigado. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.